Olá! No vídeo de hoje eu vou tirar mais uma dúvida com vocês sobre os implantes dentários e, no caso em específico, se há ou não a necessidade do enxerto ósseo, principalmente na parte superior, para poder então fazer o tratamento com os implantes e, no caso, a prótese fixa sobre implante. No caso de hoje, logicamente, eu vou mostrar para vocês um caso onde a gente reabilitou fazendo a reconstrução óssea. Mas também existe, então, em algumas situações, a possibilidade do uso do osso zigomático, então, para a gente fazer uma prótese fixa sobre o implante e aí sem a necessidade do enxerto ósseo. Depende muito, logicamente, da aptidão do próprio profissional, da expertise dele. Logicamente, tem que ter uma boa conversa com o paciente para explicar como é que é, logicamente, cada um desses procedimentos, para que ele também entenda e possa ajudar na escolha da melhor opção do seu tratamento. No caso de hoje, então, eu vou mostrar para vocês, como eu comentei, a gente fez a reconstrução óssea, primeiro, na região dos seios maxilares da face, para poder ter a possibilidade de posicionar os implantes num arranjo tridimensional melhor do que quando a gente não faz, às vezes, e tem pouco osso, ou tem osso suficiente, e coloca os implantes, às vezes, numa região, todos eles muito mais anteriores. Então, assim, vocês vão poder ver que os implantes ficam bem mais distribuídos. Então, vamos lá. Como é que esse paciente chegou ao consultório? Ele, logicamente, fazia uso de uma prótese total superior. Logicamente, o foco hoje desse vídeo vai ser exclusivamente na parte superior. Então, como vocês podem ver aí, assim é o paciente que, infelizmente, não tem dentes no seu arco superior. Aqui, logicamente, na foto, ele está, logicamente, apertando. Então, às vezes, dá aí a impressão mesmo que está tocando os dentes inferiores na parte superior. Mas, logicamente, esse paciente faz uso de uma dentadura e era disso que ele queria se ver livre. Mas, então, é assim que a gente recebe o paciente, tá? Numa vista anterior. Ele já tem, é um paciente que já tem implantes já realizados aí em outro colega no arco inferior. E como é que a gente tem que agora lidar com um caso que nem esse? Primeira coisa, a gente é obrigado a ter exames radiográficos e os exames certos para fazer a coisa certa. Ou seja, nesse caso aqui, as tomografias. Infelizmente, a gente está vendo muitos casos de pacientes que nos relatam que às vezes vão em algumas clínicas e tal, onde é feito um raio-x panorâmico para poder então se fazer um diagnóstico preciso para a instalação dos implantes. Quero deixar bem claro que panorâmica, para dar um diagnóstico preciso, ela não serve. Ou seja, a panorâmica me dá duas dimensões, a altura e a largura. E no caso dos implantes, a gente precisa também saber a espessura do tecido ósseo. E esses exames, ou seja, a panorâmica, não me dá essa possibilidade. Então, já por diversas vezes, infelizmente, a gente já recebeu pacientes que deram início, talvez, ao tratamento em clínicas que pedem para o paciente apenas uma panorâmica e na hora de realizar o procedimento, o profissional fala, olha, não tem osso. Não é que não tem osso. Osso pela panorâmica ele teria, só que logicamente foi pedido um exame equivocado e não deu a precisão necessária para poder saber se sim ou não ter osso suficiente com relação à sua espessura. E nesse caso a gente precisa ter as tomografias, que é um exame que nem esse que eu vou estar mostrando aí para vocês, tá? Na tela ficou uma imagem um pouco maior. Vocês podem ver aqui, então, tem uma imagem panorâmica e esse monte de linhas aqui verticais, cada uma dessas linhas significa um quadro desse aqui, ó, um corte desse aqui. Então, como a gente pode ver, talvez aqui eu estou mais ou menos marcando aqui, ó, com o mouse, a região aqui do número 28. O 28 é mais ou menos essa região aqui. Se por uma certa situação a gente fosse imaginar, não, eu tenho aqui a possibilidade de colocar osso, o menor implante que existe no mercado tem 4 milímetros, ou seja, então aqui tem mais do que 4. Ó, a gente até consegue ver aqui, tem sim, mais do que 4, tem 5,6 milímetros de altura. Só que o que a gente não tem aqui? Espessura, ou seja, não serve e não dá para colocar implante. Então, infelizmente, a gente às vezes se depara ainda com situações aí que nem essa, de pacientes que imaginam que vão iniciar um procedimento aí de sucesso, baseado numa panorâmica, e aí gera-se uma frustração muito grande. Então, nesse caso, a gente faz aqui um bom planejamento, define juntamente com o paciente a melhor opção de tratamento, no caso aqui a gente preferiu
fazer as reconstruções com enxerto ósseo, porque a gente, avaliando o caso dele, até a expectativa do próprio paciente, e até pelo posicionamento, talvez os implantes no osso zigomático teriam uma inclinação muito grande e o paciente talvez não gostaria dessa situação. Mas como a gente pode ver aí também nessa imagem, nessa visão aqui tridimensional, olha como a espessura do osso aqui nessa região anterior ela é fina. E isso é o que limita muito o tratamento e, logicamente, tem que ter um cuidado, uma técnica muito precisa, um profissional com uma aptidão muito alta para que não gere ali uma fratura dessa região na hora da instalação do implante, tá? Então, por isso, os exames são de suma importância para que a gente, então, possa realizar todo o procedimento da melhor maneira. E nesse caso aqui, em específico, a primeira etapa do tratamento aqui seria para fazer, então, a reconstrução óssea, onde a gente vai fazer enxerto nas duas regiões da face. Eu vou voltar aqui um pouco ao exame. Vocês podem ver aí, essa região aqui, que é um grande vazio aqui, e no outro lado a mesma coisa, essas regiões aqui a gente então vai fazer o preenchimento delas. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia. Assim vem o osso particulado, a gente acaba utilizando, são materiais inorgânicos, sem vida, e que me dão então a possibilidade de sair dessa realidade aqui, para ter um material agora preenchido lá dentro. Logicamente, esses cortes aqui são do outro lado, tá? Mas vamos simular que eu teria áreas vazias, que tem um vazio dentro, exatamente como tem aqui. Então a gente vê aqui, por exemplo, preenchido, e aqui vazio, e aqui dentro, assim como a gente estaria então estaria comportando o material de enxerto, tá? Então, antes talvez numa região que eu não teria nada de altura óssea, por exemplo, aqui eu passo a ter aqui então 11 milímetros de altura. Aqui a mesma coisa, regiões que estariam aqui extremamente vazias, sem nada, seria um espaço vazio, a região interna da região do seio maxilar, da face, então estaria vazio e assim a gente conseguiu fazer um preenchimento. Então, lógico, só reforçando, aqui essas linhas são do outro lado, tá? Mas o vazio aqui internamente seria muito semelhante ao que tem aqui, então a gente sai de uma região assim para ficar dessa maneira. Então, olha o quanto a gente consegue, talvez, sair do zero, pode-se dizer, não teria possibilidade nenhuma de fazer implante naquele local, para poder, então, agora fazer um implante ali, contando a partir de uns 11 milímetros de altura, tá? Aqui a gente já está partindo, então, para a hora da instalação dos implantes. Tem aqui, logicamente, uma sequência e uma fase de intervalos entre um tratamento e outro, entre a parte da reconstrução óssea e até a instalação dos implantes. No caso aqui, a gente lançou mão dos implantes da Straumann. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para vocês poderem acompanhar, tá? Então aqui já na hora da instalação, tá, dos implantes. Aqui a mesma coisa, são vistas que a gente fez no momento da instalação. Esses aqui servem como guias para a gente instalar. O término da cirurgia, nesse caso, como eu estava comentando com vocês, a gente lançou mão dos implantes da Straumann, então já me dão a possibilidade de instalação dos implantes e dos seus componentes cicatrizadores, que então já cicatriza ao redor da gengiva. E qual é a grande vantagem disso? Que após o processo aí de osseointegração, não há mais a necessidade de uma segunda cirurgia, ou seja, de uma cirurgia de reabertura, porque esses próprios componentes, como vocês estão vendo aqui, o implante aqui é onde há essas roscas, e esses componentes que são mais alongados aqui, são os cicatrizadores, que já cicatriza a gengiva ao redor dele. Então, na hora da moldagem, da instalação dos componentes protéticos, isso já está, todos eles já está essa cicatrização já bem definida, tá ok? Na sequência, então, a gente parte para a moldagem. Dessa moldagem vai se gerar um guia. Esse guia, então, a gente serve para fazer registros intraorais, então a gente vai fazer as marcações da face, linha média, linha incisal, linha do sorriso, a parte oclusal, e desses registros gera, então, uma prova dos dentes, onde a gente vai provar os dentes no paciente para ver se ele está de acordo. Não é mais solto, então a gente já pode ver que tem aqui um parafuso que já ajuda a fixar sobre um dos implantes, mas até esse momento aqui tem uma semelhança muito grande, como se fosse uma prótese convencional. Mas serve aqui para a gente então fazer a prova dos dentes, para ver se o paciente gosta da cor, da forma, do tamanho, de tudo isso, antes de a gente finalizar. E, infelizmente também a gente tem aí se deparado com comentários às vezes de pacientes que passaram já por esse processo, só que o final dele foi uma surpresa
porque ele não fez a prova. O trabalho veio pronto já do laboratório, sem ele ter visto previamente. E aqui não, então isso aqui está montado em cera, isso aqui é um material que a gente pode tirar e recolocar, então isso aqui é cera, então muita facilidade, tanto o profissional dentista como o próprio laboratório conseguem manipular e posicionar os dentes na devida posição ou na posição que gostaria. Então é feita uma prova. A partir do momento que o paciente deu um ok, gostei da forma, gostei do tamanho, gostei da cor, aí sim a gente então vai dar continuidade no caso, tá? Então assim já é vindo a peça pronta do laboratório. Isso aqui também é muito importante mostrar para vocês. Tente imaginar que aqui a gente está com a parte onde se encaixa diretamente aos implantes. Então tem que ser extremamente bem acabado, polido, liso, para que não seja nenhum tipo de área retentiva. Então a peça aqui agora já sim já está acrilizada, já está finalizada, e a gente parte agora então para a instalação em boca. Então a gente faz uma seleção também da cor da gengiva desse paciente, para que veja se sorrir, a hora que der um sorriso forte, bem mais forçado, caso apareça no seu sorriso, então também não seja nada que apareça. A gente checa, logicamente, a oclusão, desoclusão, movimentos de lateralidade, para ver se está tudo de acordo com o que o paciente esperava. E aí, então, sim, a gente sai de um paciente que fazia já, nesse caso aqui, alguns bons anos já, uso de uma dentadura, tinha um grande receio e talvez estava com uma grande preocupação que teria talvez aí que passar o resto da sua vida usando uma dentadura, e não, a gente conseguiu reabilitar ele aqui com um trabalho, logicamente, que tem o seu nível de complexidade, mas no caso dele aqui, um índice de sucesso altíssimo. A gente seguiu todos os passos, todos os protocolos, tudo que havia necessário, o paciente também fez a sua parte, e aí então, como vocês podem ver aí no vídeo, a gente consegue entregar um caso desse para o paciente que restabelece a sua autoestima, a sua alegria, a sua vontade de viver. A gente já teve situações e casos, por exemplo, de pacientes que às vezes, talvez mais senhoras e tal, eu prefiro morrer se eu tiver que usar dentadura. Se eu tiver que ser internada no hospital e se por acaso o médico ou a enfermeira perguntar se eu uso prótese e eu tiver que tirar, eu vou dizer que eu não uso. Então, várias coisas para vocês verem como atinge aí ou afeta o psicológico das pessoas quando a gente tem uma região aí ou uma situação que nos deixa talvez incomodado ou nos compromete esteticamente. Então, como a gente fica assim mais debilitado. E nesse caso a gente pode reabilitar o paciente aí com muita alegria e com muita felicidade para ambos. Porque eu sempre falo assim, não adianta, não é só quem recebe que fica feliz. A gente, como clínica, ou todos os profissionais envolvidos aqui na clínica, também se sentem realizados quando a gente pode entregar um caso que nem esse. Tá bom? Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.